Vamos lá, pessoal, retornando aí, vamos para a primeira questão. Lembrando que a gente está falando de movimento vertical. É, Nos jogos dos povos indígenas, uma índia lança verticalmente para cima uma flecha de taquara, atingindo a altura máxima, atenção, de 125 metros. Qual a velocidade de lançamento da flecha em metros por segundo? Atenção, gente, atenção. Primeira coisa que eu vou perguntar aqui é o que, ó. Ele me falou de tempo? Não, ele não falou de tempo. Ele me pediu tempo? Não, ele não me pediu tempo. Então, se ele não falou de tempo nem pediu tempo, com certeza a equação que eu vou utilizar é a equação de Torricelli. V final ao quadrado igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes G vezes H. Então, primeira situação. Outra, ele me deu a altura máxima. Então, o que eu tenho que pensar? Olha, a flecha, ela saiu lá do arco, né? Subiu, 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 numa altura máxima e caiu. Tá? Independente se for um movimento vertical, um lançamento oblíquo, gente, a regra aqui vai ser a mesma, tá? Ele está falando que foi vertical para cima, tudo bem. Independente se teve um ângulo igual ou menor que 90, isso não importa. O que importa é que quando um objeto chega na altura máxima, a sua velocidade final é zero, então já posso colocar aqui. Pera, ajeitar aqui. Eu posso colocar aqui como sendo zero, tá? E se o objeto está subindo, eu posso colocar esse sinal, né, como negativo. Tá? O que ele quer? Ele quer a velocidade de lançamento da flecha. Gente, velocidade de lançamento é a velocidade inicial da flecha. Dando sequência. O que eu vou fazer agora? Vamos substituir os valores aí. Ó, 0 é igual V inicial ao quadrado, é o que eu quero saber, menos 2. Aceleração da gravidade aqui, ó, dados, né, 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Então, 10. E a flecha subiu a uma altura, gente, de 125 metros. E agora, professor? Agora você vai multiplicar essa galerinha aqui. Perceba que ele está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Tá? Então, já vou jogar ele lá para o outro lado. Ó. 125 vezes 2 dá 250. 250 vezes 10 dá 2.500. Então, 2.500 é igual velocidade inicial elevado ao quadrado. Vamos passar para a próxima página? Olha o que sobrou. V inicial ao quadrado. V inicial ao quadrado é igual a 2.500. Tranquilo. E agora? Agora eu tenho esse quadrado, ele vai passar para o outro lado como raiz quadrada. Então eu tenho o seguinte, velocidade inicial é igual a raiz quadrada de 2.500. Caramba, como é que eu vou resolver isso daí? Gente, 2.500, beleza, pode até não saber se tem ou se não tem raiz exata, mas você sabe que 25 tem, né? Então o que eu posso fazer? Eu vou fatorar isso aqui. Ao invés de 2.500, eu vou colocar aqui, olha. Só o que é fatorar mesmo? É eu pegar um número, que geralmente ele é muito grande, e eu vou transformar ele em números menores, tá? Então, 2.500 é a mesma coisa que 25 vezes 100. Concorda? Se eu multiplicar 25 vezes 100, 25 vezes 100, eu volto para esse valor aqui, 2.500. E aí? Tanto o 25 quanto o 100 tem raiz exata. Raiz de 25 dá 5 e raiz de 100 é 10. Então, eu tenho 5 vezes 10, velocidade inicial é igual a 5 vezes 10 dá 50. 50 é o quê? Metros por segundo ao quadrado. Como é que eu sei que deu em metros por segundo ao quadrado, gente? Lembra daquele tal de SI, Sistema Internacional de Unidades? Olha como isso é importante. Eu percebi que todas as unidades de medida estão no SI. Se todas as unidades de medida estão no SI, então não precisa me preocupar com unidade. Eu sei que o resultado final também vai dar no SI. Então a alternativa correta aqui é a letra B, 50. Ok, próxima questão. Lembrando que esse PDF completo, ele vai estar o link na descrição do vídeo, tá? Só clicar, baixar, para você estudar em casa. Então, em um local onde as forças de resistência do ar podem ser desprezadas e a aceleração da gravidade tem intensidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, uma pequena esfera foi abandonada a partir do repouso, queda livre, né? Velocidade inicial igual a zero, de uma altura h em relação ao solo. Sabendo-se que durante o último segundo de seu
movimento de queda, a esfera percorreu uma distância de 35 metros. É possível afirmar que a velocidade em metros por segundo com que ela chegou ao solo foi d. Inicialmente, a gente vai tratar isso aqui como uma queda livre. Tá? Depois a gente vai ter que mudar um pouquinho de ideia. Por quê? Ó, a gente tem essa situação. Foi uma pequena esfera, né, que foi abandonada a partir do repouso. Tá? Uma altura h. Até aqui a altura h. E está aqui a esfera. Aí a questão diz que no último segundo de queda, essa esfera ela vai chegar aqui, ó. No último segundo de queda, ela percorreu uma distância de 35 metros. Tá? De 35 metros. Então vamos supor que esse 1 segundo de esfera, faltando um segundo de queda, faltando um segundo de queda, essa esfera vai estar aqui. E ela, nesse 1 segundo, vai percorrer 35 metros. Tá? Isso daqui em 1 segundo. Gente, é o seguinte, se eu souber a velocidade que essa esfera estava nesse ponto, facilmente eu sei a velocidade com que a esfera estará nesse ponto. Basta usar a função horária da velocidade, sendo que eu tenho a gravidade que vale 10 e esse tempo que vale 1. Logo, apesar de que aqui a velocidade inicial é 0, a gente vai tratar agora essa velocidade como nossa nova velocidade inicial. E a gente vai resolver a questão como se não fosse uma queda livre, como se fosse um lançamento vertical para baixo, de tal forma que essa velocidade inicial é diferente de 0, né? Então aqui, velocidade inicial. Velocidade inicial. Tá? Então, vamos tentar montar a questão aqui, ó. Eu sei que ela vai cair, certo? Tá aqui o chão, a altura é 35 metros. E esse tempo vai ser de 1 segundo. Eu preciso saber que velocidade inicial é essa. Como é que eu vou descobrir isso? Lembra lá? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Ó, a questão ela está falando de tempo. De cara ela está falando de tempo. Então, Torricelli eu não vou poder usar. E eu poderia usar a equação horária da velocidade? Bom, até que poderia, só que eu ia ter duas incógnitas, então eu ia ter um grande problema. Certo? Como é que eu vou alterar essa equação? Vou alterar para cá, ó. H, que é a altura, é velocidade inicial vezes o tempo, mais g t quadrado sobre 2. Então a altura é 35. Vamos lá, 35. Velocidade inicial eu vou descobrir. Tempo vale 1 segundo, mais gravidade que é 10, 1 ao quadrado que dá 1 sobre 2. Ok? Acompanhou aí? Velocidade inicial, tempo vale 1 segundo, e o tempo vale 1 segundo de novo. 1 ao quadrado dá 1. Avançando. Ó, atenção. 10 vezes 1 dá 10, dividido para 2 dá 5. Esse termo está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Vai subtrair 35. Vai ficar 35 menos 5, que dá 30. 30 é igual a V. V0. Né? V vezes 1. Então, a velocidade inicial, vou até melhorar aqui, ó. Descobrimos que V0 é igual a 30 metros por segundo. Ok? 30 metros por segundo. E agora? Bom, agora ele quer a velocidade final, ou seja, a velocidade quando ele estiver aqui. Uso função horária da velocidade, que diz que velocidade final é igual a velocidade inicial mais g vezes t. Eu tenho tudo aqui. Velocidade final vai ser igual a velocidade inicial, descobrimos, é 30. Gravidade 10. E o tempo 1 segundo. 10 vezes 1 dá 10. 10 mais 30 dá 40. Então a velocidade da queda foi de 40 metros por segundo.
Alternativa correta lá, letra E. Ok? Vamos dar sequência aí. A questão aqui é complicadíssima. Não sei, será que a gente vai ter espaço? Ih, eu deixei só um quadradinho, ó. Não sei se eu vou ter espaço, não. Mas vamos lá. Em um dos seus projetos, o grupo de ensino do Instituto de Física da UFF desenvolve atividades que permitam os alunos com deficiências visuais terem experiências sensoriais diretas de fenômenos físicos. Numa dessas atividades, objetos pesados são presos num barbante, separados por distâncias bem definidas. Inicialmente, um conjunto é mantido na vertical, segurando o seu objeto mais alto e mantendo-se o mais baixo no chão. Em seguida, o conjunto é solto, permitindo que o aluno ouça os sons emitidos ao fim da queda de cada objeto. Dois desses arranjos, chamados 1 e 2, vamos ficar ligado nisso, tá? Arranjos 1 e 2. São mostrados na figura abaixo. Em ambos os arranjos, as distâncias entre os objetos 1 e 2 e 3 são de respectivamente D e 3D. Isso está lá na imagem, vamos já mostrar. No arranjo 1, a distância entre os objetos 3 e 4 é de 3D. Enquanto no arranjo 2, a distância entre eles é de 5D. Deles quem? Do 3 e do 4. Vamos ver também na imagem. Escolha a alternativa que exibe corretamente a relação entre os intervalos de tempo decorridos entre os sons emitidos pela chegada ao chão de 2 e 3, que ele vai chamar de T, e 3 e 4, que ele vai chamar de T' nos dois arranjos. Gente, questão super complicada. Não pelo cálculo que a gente vai fazer, mas pela interpretação aqui, meu Deus. Vamos lá, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer com que você entenda. O que a gente vai ter que medir? Ele chama, os arranjos são esses. Ele diz que essas esferas estão ligadas por barbante. Aí alguém está segurando essa esfera aqui e essa aqui, certo? A esfera 1 está coladinha no chão. Aí eu vou soltar. O que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir a colisão entre 2 e 3. Depois entre 4 e 3. Gente, não se apega nesse negócio de colisão. Tá? Não se apega nisso. O que a gente vai ter que calcular? Para a gente poder entender essa bagunça aqui. A gente vai ter que calcular os instantes que eu vou chamar de T2. O que é o instante T2? É o tempo de queda que essa esfera 2 precisa para chegar ao chão. E o instante T3. Feito isso, a gente vai determinar um intervalo de tempo que ele chamou de T. Tá chamando de T. Eu não vou colocar ΔT mais, vou colocar T para ficar padrão com a questão, tá? Mas quem é T? T é o intervalo de tempo T3 menos T2. Certo aí? Depois, isso no arranjo 1. A gente vai calcular o tal do T'. Quem é T'? É a diferença entre o intervalo... Vou até apagar isso aqui. Entre o intervalo de tempo T4 e T3. Isso serve, na verdade, a gente está falando que é no arranjo 1, mas serve essa forma, essa linha de raciocínio serve tanto para o arranjo 1 quanto para o arranjo 2, tá? E aí, professor, como é que a gente vai calcular esses tempos? Galera, se você vier aqui em cima, aí isso daí é uma particularidade da queda livre, tá? Você analisar essa equação, queda livre, vamos lá, queda livre. Velocidade inicial é 0, 0 vezes t dá 0. Se eu isolar esse t, esse 2 que está dividindo passa multiplicando com h e esse g passa dividindo. Ok? O que vai acontecer? A gente vai observar, vou colocar até por aqui, que t, para achar um instante t,
de cada um é raiz quadrada de 2h sobre g. Ou seja, 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Então, vamos ter que fazer isso para cada um. A vantagem é, assim que eu achar os instantes 2, T2 e T3, já fica mais fácil, né? Porque T2 e T3 está presente tanto no arranjo 1 quanto no arranjo 2. Beleza? Vamos fazer isso aí. Achar o T2 primeiro. Tentar aproveitar o máximo de espaço aqui. Ó. T2 é raiz quadrada de 2 vezes. H é a altura. Qual é a altura da esfera 2, gente? A altura, ó, a altura é D. Tranquilo? A altura é D. Então, no lugar do H, eu vou colocar um D. Sobre G. Pronto. Esse é um instante T2. É raiz quadrada de 2D sobre G. Eu vou separar isso aqui, tá? Vamos para o T3 agora. O T3, lembrando que isso, por enquanto, vai servir para os dois arranjos, tá? O T3 vai ser... Qual é a altura que a esfera 3 cai? Ele cai 3D mais D, 4D. É essa a altura de queda da esfera 3, é 4D. Ok? Então, vamos lá. T3 é raiz quadrada de 2 vezes 4D sobre G. O 4 ele tem raiz exata, então raiz de 4 dá 2. Então, eu posso colocar um 2 aqui para fora. Raiz quadrada de 2D sobre G. Ó, vou até marcar aqui, ó. O T2 vale isso, o T3 vale isso. Perceba que o instante T3 é o dobro do instante T2. Separar aqui de novo. Que mais? Quem está faltando? Ó, tá faltando o T4 no arranjo 1. Tá faltando aqui, ó, o T4. Certo? O T4. Só que uma observação. Esse T4 é no arranjo 1. Tá? Vou ver se eu encaixo esse 1 em algum lugar aqui. Vamos encontrar ele. Ó, raiz quadrada de 2h sobre G, né? Então, raiz quadrada de 2 vezes. Qual é a altura no arranjo 1 que a esfera 4 cai? Vamos contar aqui, ó. É 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Certo? Então, 7D. 7D. Bora lá. Deixa eu aumentar esse espaço aqui. 2 vezes 7D sobre G. Tá? Lembrando que o G está dentro da raiz, tá? Beleza. Então, 2 vezes 7D, esse 2 ficou meio feio, mas é um 2, sobre G. E aí, professor, dá quanto isso? Ó, para resolver essa questão, o autor ele cobrou que a gente soubesse mais ou menos a raiz de 7, tá? Gente, a raiz quadrada de 7 é um valor, com certeza, entre 2 e 3, tá? Então, você não precisava saber exatamente quanto vale a raiz de 7, mas você precisava saber que é um valor entre 2 e 3. Poderia ser um 2,5? Poderia. Eu vou colocar aqui o valor exato. Eu, se tivesse essa questão, colocaria aí por volta do 2,5, 2,6. O valor certo é 2,6. Então, eu vou tirar a raiz de 7. Por quê, professor? Porque, olha, você percebe que houve um padrão, né? Raiz quadrada de 2D sobre G, raiz quadrada de 2D sobre G. Então, é importante que o T4 obedeça esse mesmo padrão para que a gente possa fazer um comparativo. Então, vai ficar assim, ó. 2,6 raiz quadrada de 2D sobre G. Percebeu aí que a gente obedeceu o mesmo padrão? Beleza. Lembrando que esse T4, eu vou colocar aqui, ó, é do arranjo 1. Porque do arranjo 2 a distância vai ser maior, certo? Você deve ter percebido lá. Vou tentar colocar o T4 do arranjo 2 aqui. Perceba que eu estou encontrando os instantes de queda. É só isso que eu estou fazendo. Depois a gente vai para a questão. O T4, vou colocar bem aqui, ó, do arranjo 2. Qual é a distância que a esfera 4 no arranjo 2 vai cair, né? Ó, 5D
mais 3D, mais D. 5, 6, 7, 8, 9. A distância é de 9D. Essa é a distância de queda. Então, ó, diretão aqui. Raiz quadrada de 2, H, né, que é o 9D, sobre G. O 9 tem raiz exata, raiz quadrada de 9 dá 3. Então, qual é o resultado? 3 raiz quadrada. Opa! Sem querer, dei o zoom aqui. Raiz quadrada, vamos lá, de 2D sobre G. Perceba que a gente manteve aquele bendito padrão, né? Por que a gente precisa mesmo? Para a gente poder fazer o comparativo. Muito bem. Muito bem. Vamos fazer uma coisa para reduzir espaço? Você está percebendo que está dando um padrão raiz quadrada de 2D sobre G, 2D sobre G, 2D sobre G, 2D sobre G. Vamos chamar essa raiz quadrada de 2D sobre G de uma letra qualquer? Caramba, não sei se vai ter espaço aqui. Vamos chamar ele de uma letra qualquer, né? Vamos chamar isso daqui, ó, sei lá, de X. O velho X. Pode ser? Então vamos lá. Quem é que a questão quer que a gente encontre? O T' e o T. O T e o T', né? Quem é T? T é o T3 menos T2. Então vamos encontrar o T no arranjo 1. Vamos começar com o arranjo 1, tá? Arranjo 1. Vamos achar o T. O T é o T3 menos T2. Quem é T3? Ó, é 2... Atenção, é 2x. Certo? 2x. Por que x? Porque eu chamei tudo isso aqui de x. Todo esse termo aqui, ó, eu chamei de x. Então, o T3 é 2x. Menos... Vamos lá. Menos T2, né? Quem é T2? Bom, se tudo isso aqui é x, então tudo isso aqui também é x, né? Então é 1x. 1x. Aí me diga você aí, quanto é 2x menos 1x? É x. Então o t vale x. Tá? Você vai perceber também que esse t é o mesmo tanto no arranjo 1 quanto no arranjo 2, né? Por quê? Porque eles, no arranjo 1, quem é t? É a diferença do intervalo de 3 para 2. Quem é t? A diferença do intervalo de 3 para 2. E tanto no arranjo 1 quanto no arranjo 2, eles caem à mesma altura. Muito bem. Vamos achar agora o T'. T'. No arranjo 1. Quem é T' no arranjo 1? Tá aqui, ó. É T4 menos T3. Quem é T4? No arranjo 1 é 2,6x. Então, 2,6x, certo? Menos... Quem é T3? T3 está aqui, ó. É 2x. Então, 2x. Quanto é 2,6x menos 2x? Dá 0,6x. E aí, professor, agora? A questão é que a gente faça um comparativo. Perceba que T deu 1x e T', tudo isso no arranjo 1, T' deu 0,6x. Então, o que a gente percebeu aqui? O que a gente percebeu? Que T é maior que T'. 1x, gente, é maior do que 0,6x. Então, ó, vou colocar essa observação lá em cima. Ó. A gente já sabe que no arranjo 1, T é maior que T'. A gente já fica aí entre a letra D e a letra E, né? Primeira informação que a gente já obteve. Opa. Tranquilidade. No arranjo 2, eu vou ter que apagar aqui, tá? No arranjo 2. No arranjo 2, isso daqui, esse T também vale para o arranjo 2. A gente viu agora há pouco, porque até a esfera 3 é a mesma altura. A gente vai ter que alterar, ó, esses valores do T'. Muito bem. Então, o T' a gente já sabe que é um instante 4, né, o T4, menos o T3. Quem é o T4 no arranjo 2? Está aqui, ó.
o T4 no arranjo 2 é 3x. A gente chamou tudo isso de x, lembra? Então é 3x. Menos, quem é o T3 no arranjo 2? É o mesmo T3 no arranjo 1, que é 2x. 2x. Me diga, 3x menos 2x dá quanto? Dá x. Dá 1x. Não é isso? Então o que a gente percebeu? Que no arranjo 2, o T vale 1x e também no arranjo 2, do T' também vale 1x. Conclusão? No arranjo 2, T é igual a T'. Ok aí? Então, nossa alternativa correta é a letra E. No arranjo 1, T é maior que T' e no arranjo 2, T é igual a T'. Dando sequência. No Departamento de Física da UEL, foi realizado um experimento de queda livre, cuja equação do movimento foi obtida com o auxílio de um computador. O experimento constituiu na aquisição de um sinal elétrico cada vez que um objeto em queda interrompia o feixe de luz laser, que era direcionado por espelhos. Gente, é o seguinte, vou resumir aqui para vocês, tá? Ele me dá um textão e ele quer que você compreenda o funcionamento disso daqui, ó. Isso daqui. Então você percebe que é um conjunto de espelhos. Existe aqui um objeto, né, que é uma pena. Essa pena vai caindo, ó. Caindo, né? E conforme ela vai caindo, ela vai interrompendo o feixe de laser e ele vai registrando no computador. Sendo que aqui, ó, ele registrou esse gráfico. A gente poderia até fazer aqui a curva desse gráfico, né? Ó que legal. Né? Então, é uma parábola, um pedaço de uma parábola, né? Isso daí foi o gráfico gerado pelo computador. A gente sabe que numa queda livre a parábola tem concavidade para baixo, mas dependendo do referencial que o computador adotou, pode ser parábola para cima. Não tem problema. Tranquilo aí? Então, sabendo que a função polinomial que descreve o movimento é do tipo... Gente, isso daí a gente já viu em sala, né? Ó, equação de segundo grau é o que determina o movimento dos corpos segundo a função horária, né? Espaço-tempo. Função horária, equação horária do espaço, não é isso? É uma equação de segundo grau e a gente sabe as particularidades dessa equação. Você nem tá batendo cabeça com isso. Então, qual o valor aproximado de A? Ele quer a aceleração, gente, ó, da queda dessa pena em centímetro por segundo ao quadrado. Cuidado com isso, né? Uma unidade não convencional, a gente sempre tem que ficar de olho. Como é que eu vou fazer aqui? Ó, eu sei que S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Tá? A gente pode alterar, né? A gente viu isso lá em cima, que H, altura, é velocidade inicial, só que velocidade inicial na queda livre vale 0, tá? É igual então a aceleração, que é a aceleração da gravidade, vezes t ao quadrado sobre 2. Ele quer saber a aceleração da gravidade. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar os dados que foi coletado no gráfico. O que a gente percebeu no gráfico? Ó? A gente percebeu que quando a pena caiu 10 centímetros, ela precisou de um tempo de aproximadamente 1,7. Lembrando, no gráfico não está exatamente em cima do 1,7, tá, gente? Mas ficou aproximadamente. E outra coisa, assim como não ficou exatamente em cima, a própria questão diz, ó, qual o valor aproximado. Então, entenda que você não vai encontrar o valor exato que está na alternativa. Ok? Você vai encontrar o valor mais próximo. Então, achamos aí 1,7 segundo é o tempo de queda. Agora é só substituir. A altura foi 10 centímetros. Posso colocar em centímetro? Posso. Por quê? Porque a gravidade ele quer em centímetro por segundo ao quadrado. Então, 10 centímetros foi a altura de queda. G, ele quer descobrir quanto vale. O tempo, 1,7, tá? 1,7 ao quadrado sobre 2. Muito bem. Eu vou passar logo esse 2 aqui que está dividindo, multiplicando. 2 vezes 10 dá 20. Então, eu tenho que... Vou isolar logo o G, tá? G vai ser igual a 20 sobre 1,7. Na verdade, 1,7 ao quadrado
dá 2,89, tá? Vou colocar aqui, ó, 2,89. 20 dividido para 2,89 89 vai dar aí aproximadamente 6,9 centímetro por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração de queda. Você olhar nas alternativas, não tem nenhum 6,9, não é? A alternativa mais próxima é o 7,1. E a nossa alternativa correta. Beleza? E para a gente finalizar, a questão 5. As figuras abaixo mostram três instantes do movimento de uma bola que foi atirada para cima por um malabarista. Então temos a figura 1, né? Quando a bola estava subindo. Figura 2, quando a bola estava no ponto mais alto de sua trajetória, ou seja, aqui a gente sabe que velocidade é zero, né? E imagem 3, quando a bola estava descendo. Tranquilo? Ele não está falando, preste bem atenção, principalmente nesse momento aqui, olha, não está falando que essa bola foi no momento em que o malabarista lançou, tá? É no momento que ele estava subindo. Desprezando a resistência do ar, marque a alternativa que melhor representa as forças que atuam na bola nos 3 instantes. Ele está falando de força, beleza? Força é um assunto aí já de dinâmica, a gente está estudando cinemática, mas não tem problema. Força aqui vai ter sempre a mesma direção e sentido da aceleração. Gente, o que eu tenho que pensar? Essa bola está subindo, né? Essa está subindo, essa está paradinha aqui, porque ela vai começar a descer e essa já está descendo. Será se as setas vai ser para cima, sei lá, para baixo para cima e essa para baixo? Deve ter alternativa para isso, né? Ó, vamos ver se tem? Não, nem tem alternativa para isso. Mas não seria, tá? O que a gente tem que pensar aqui? A gente está estudando, foi uma coisa que eu falei no início da aula, tá? Da outra aula, eu dividi essa aula em 2 partes. Quando a gente estudou movimento retilíneo uniformemente variado, gente, a gente percebe que a aceleração é constante. Então, se a aceleração é constante, ela vai ser a mesma em todo o momento da queda, tá? Se vai ser a mesma, significa que ela não muda, independente da posição que o corpo está. Se a aceleração não muda, a força também não muda. Então, a alternativa correta é aquela que mostra as forças para baixo, tá? Mostra as forças para baixo e com a mesma intensidade, logo a alternativa correta, letra A. Os 3 vetores de força estão para baixo com o mesmo comprimento. Comprimento é importante, tá, gente? Você que já estudou vetores aí deve saber que a seta do vetor ela é proporcional à sua intensidade. Ó, falando daquela alternativa, né, de uma seta para cima, uma sem seta para baixo, teria a letra B, né? Muita gente aí deve ter pensado em letra B, mas a alternativa correta é a letra A. Ok? Então, finalizamos por aqui. Espero ter ajudado aí, gente. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.